Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores, né? Vai estrear somente em março e o Flávio Vinick já está marcando presença lá no CT Ninho do Urubu. Quinta-feira de treinos por aí, Vinick. E no fim de semana tem o Madureira com bom público, hein? Ontem um grande número, hein? Uma grande quantidade de ingressos vendidos. Tudo bem, Vinick? Tudo bom, Calheiros? Bom dia para você, Paulo Lima, Mano, bom dia a todos. Na última parcial divulgada no final do dia de ontem, foram vendidos mais de 32 mil ingressos para esse jogo contra o Madureira, que acontece no sábado no Maracanã. Na partida passada, na última rodada, na vitória sobre o Resende por 3-1, né, o primeiro jogo com o time principal, os titulares, mais de 50 mil pessoas no Maracanã, e a gente imagina já um público superior também a 50 mil neste sábado. É a última partida dessa fase de grupos da Taça Guanabara. O Flamengo está na segunda colocação do grupo com 10 pontos, está junto com o Boa Vista. Se vencer, se classifica automaticamente, sem precisar de nenhum outro resultado. Vitória simples, o Flamengo está na semifinal da Taça Guanabara. Agora, em caso de derrota ou empate, aí ele vai torcer para Boa Vista e o Botafogo, que nem o clássico com o Fluminense, não vencerem. O Botafogo vencendo, e se o Flamengo tropeçar, aí o Botafogo ultrapassa o Flamengo e fica com essa vaga. A gente fica aqui imaginando que time que deve ir a campo nessa partida contra o Madureira. Dos 6 reforços, 3 estrearam contra o Resende. O Pedro entrou, fez gol, o Michael entrou, jogou bem também, assim como o Gustavo Henrique. E ainda restam 3 jogadores, então, para fazerem a estreia com a camisa do Flamengo. A situação desses 3, do Thiago Maia, volante, ficou no banco, está pronto para jogar, foi relacionado nesse último jogo, ficou no banco aí por uma opção do mister Jorge Jesus, ele acabou não entrando. O Pedro Rocha estava com uma amidalite, não foi relacionado, mas no dia seguinte já treinou normalmente, está pronto para jogar contra o Madureira. O caso do Léo Pereira, o zagueiro, não jogou a partida passada porque não estava regularizado. Já está tudo ok com a situação do Léo Pereira, vai para o jogo. A gente imagina que os 3 serão relacionados, isso é bem certo, mas é bem provável que eles comecem jogando na equipe titular, porque o Jorge Jesus vai querer rodar um pouco o elenco a partir de agora, no meio da semana contra o Resende. Ele foi com o que tinha de melhor e ele imagina que outros jogadores terão oportunidades até para ele observar como eles estão e preparar o time que vai jogar contra o Atlético Paranaense na final da Supercopa do Brasil. Esse é o primeiro foco do Flamengo nesse início de temporada. É essa decisão. Então, ele quer dar ritmo a esses jogadores. A gente imagina, então, que esses 3 vão jogar e outros jogadores que não começaram jogando também terão oportunidades. Daqui a pouco vai começar a atividade aqui no Ninho do Urubu. Quer dizer, a gente vai ser liberado para acompanhar 10 minutos dessa atividade e a gente tenta, então, descobrir como é que o Jorge Jesus está pensando, está montando esse time para encarar o Madureira. Eu volto e mostro um pouco dessa atividade para vocês ao vivo aí no Bom Dia Fox, Calheiros. Opa, combinado, hein, Vinick? Pintando aí imagens do treino, só chamar e a gente vai voltar, então, ao vivo contigo aí no CT Ninho do Urubu. Valeu, Flávio Vinick. Tá aí o Flamengo, hein? Olha, eu falei aqui, eu já estava achando alto. Mais de, acho que eu não atualizei quando fui dormir, mas mais de 20 mil ingressos. Agora o Vinick atualiza aí, mais de 32 mil ingressos. Quer dizer, torcedor do Flamengo já ignorou aquela questão do adversário, do jogo. Flamengo tá em campo, lota o Maraca. Mas já tem muita qualidade para ver, né, cara? Quando o espetáculo é bom, você pode ter certeza que as cadeiras do teatro, as cadeiras do cinema estarão todas votadas. É isso. Quando você tem artistas de qualidade para ver, você paga o preço para ver exatamente isso, né? Então, o Flamengo está sendo o diferente do futebol brasileiro. Contratou o que tem de melhor, reforçou com os melhores da última temporada, né? E ainda é dono do título de campeão brasileiro, vice-campeão do mundo, campeão da Libertadores da América, campeão carioca. Nossa, tem que apoiar. O torcedor é isso, tem que apoiar. É a contrapartida que o torcedor espera, né, Paulo? Lógico. Tem torcedores que são mais seletivos com relação ao que ele vai ver. Muitas vezes o cara fala, pô, só vou em jogos da Libertadores, ou eu vou esperar o Campeonato Brasileiro, ou quero ver um jogo eliminatório da Copa do Brasil. O torcedor do Flamengo, ele não quer saber de nada disso, ele não quer saber qual é a competição, ele quer ver o time dele em campo. E realmente, quando a diretoria contrata o time que o Flamengo tem, com os reforços que ainda vieram para agregar ainda mais qualidade a um elenco que já era extremamente qualificado, o torcedor aí corresponde dessa forma. O Flamengo ele tem uma expectativa de casa cheia em todos os jogos, é o que acontece praticamente na Alemanha. Você pega aí o campeonato alemão aí com
com sold out aí, praticamente todos os ingressos vendidos aí em todas as rodadas do campeonato. E é o que a torcida do Flamengo vai fazer também esse ano de 2020. E parabéns para a torcida do Flamengo e para a diretoria também com relação ao preço dos ingressos cobrados. São preços aí extremamente populares e convidativos para que o torcedor, realmente o povão, consiga ver os jogos. Parabéns. Olha, a gente foi ao CT Ninho do Urubu. Vamos seguir girando aqui? Bora. Ao vivo, nos treinos que estão rolando? Nos treinos que estão rolando na manhã dessa quinta-feira. Olha aí, ó, imagens ao vivo do treino. Opa, deu uma travadinha aí, hein? Imagens ao vivo do treino do São Paulo, CT da Barra Funda. São Paulo que já não tem mais o Jusilei, chegou a um acordo com o jogador, rescindiu o contrato, reintegrou o Trellis, fica à disposição do Fernando Diniz e o São Paulo se preparando para pegar o Santo André, hein? Santo André começou bem aí o Campeonato Paulista, hein? Sim. Vai ser jogo duro, é jogo difícil no próximo domingo. Ali, ó, Alexandre Pato batendo bola. Ô, Paulo Lima, Alexandre Pato fez um bom jogo, hein? Na última rodada. O juiz tomou os 2 gols dele, né? Inclusive, Foi bem contra o Novo Horizontino. O trio de arbitragem, eu vou te falar uma coisa, há muito tempo, a gente vai falar mais, né, o jogo do Vasco com gol, impedimento, pênalti não marcado a favor do Caxias, a Nadine daqui a pouquinho vai estar aqui desfilando todo esse rosário de problemas que a gente vê na arbitragem brasileira. Mas nesse jogo do São Paulo, nossa mãe do céu, hein? O juizinho fraco, né? Nem nas peladas que eu apitava quando era mais jovem, eu errava foi tanto. afastado. Mas é inacreditável, como erra, é um absurdo. Paulo Lima, a gente sabe que faz longas jornadas esportivas no caiaque, na bicicleta, então a exigência dele é maior. Ele está mais em forma do que muitos jogadores profissionais. E Paulo Lima está sempre em dia com o esporte, com a atividade física. Seguinte, dá para a gente falar aqui dessa imagem que a gente está mostrando, o grupo do Flamengo iniciando o treinamento, que o Rodrigo Caio segue sem fazer atividade com os demais jogadores no campo. A gente lembra que o zagueiro sofreu um corte profundo no joelho, não jogou a partida contra o Resende e não vai enfrentar também o Madureira, já que não está fazendo esse trabalho no campo. É desfalque, portanto, o Rodrigo Caio. E aí abre uma brecha aí, de repente, para o Léo Pereira já fazer a estreia, talvez até como titular. Pode formar a zaga aí Léo Pereira e Gustavo Henrique, os 2 novos zagueiros do Flamengo, podem começar jogando neste sábado contra o Madureira. O Léo Pereira passa a ser opção, já que ele foi regularizado. Na última partida, o Tuller formou a zaga com o Gustavo Henrique. A gente vê pouca coisa aqui das atividades, né, Carlinhos? Porque geralmente eles liberam os primeiros minutos e a gente pega assim, esse aquecimento, esse início de atividade, e quando ele passa para um trabalho tático, uma coisa mais específica, a gente não consegue acompanhar. O Berrio tem características para jogar na lateral, tem velocidade. Então, ele pode ser uma alternativa para o Jorge Jesus nessa posição, que ficou sem um reserva imediato do Rafinha, depois que o Rodinei foi para o Internacional. Não tem assim um lateral direito, pode usar uma opção de algum garoto que está subindo, até o Mateuzinho, que se destacou no início do Campeonato Carioca, quando o Flamengo foi representado por jogadores sub-20. É uma opção para essa lateral direita. O Berrio, pelas características de força, de velocidade, tem um perfil para jogar nesse setor, para jogar nessa posição também. Em alguns testes, logicamente, o Jorge Jesus fez essa observação, mas não dá para a gente afirmar aqui que ele vai atuar nessa função como opção em caso da ausência do titular do Rafinha. A gente está acompanhando esse início de atividade, a chuvinha caindo levinha aqui no Ninho do Urubu, nada muito forte. Tá calor, né? A temperatura tá alta, mas uma chuvinha constante no Rio de Janeiro já nos últimos dias, dando uma refrescada aqui nesse início de trabalho do Flamengo. É o penúltimo treino antes dessa partida contra o Madureira, no Maracanã, o último jogo pela fase de grupos. A gente lembra que com uma vitória o Flamengo garante vaga na semifinal da Taça Guanabara. Agora, caso de empate ou derrota, pode perder essa vaga aí para o Botafogo. No momento, o Flamengo, o segundo colocado, e o Botafogo tem um ponto a menos. O Flamengo está com 10, o Botafogo com 9. Se o Flamengo ficar no empate ou perder, né, pode chegar a 11 ou continuar com 10 pontos. O Botafogo venceu o clássico com o Fluminense. O time alvinegro ultrapassa o Flamengo. A gente imagina novidades nesse time contra o Madureira em relação à escalação
contra o Resende. A gente imagina a entrada do Léo Pereira, dos 3 jogadores, como eu disse anteriormente, que ainda não estrearam, né? O Léo Pereira, o Thiago Maia e o Pedro Rocha, agora aptos, eles devem começar jogando, provavelmente. Uma outra opção também, de repente, o Pedro, o Michael, que entraram no decorrer da partida, ele querendo rodar o elenco, fazer experiências, fazer testes, deixar o elenco todo, outros jogadores também em forma e com ritmo de jogo. Pode ser que o Pedro comece jogando com o Michael, ele dá uma variada aí nesse time titular, já que o grande foco, dia 16, a final da Supercopa em Brasília contra o Atlético Paranaense. Fomos avisados aqui pela assessoria de imprensa nesse momento que temos mais 1 minuto para acompanhar os trabalhos do Flamengo e aí depois a gente se retira e o Jorge Jesus fica mais à vontade aí para começar a montar o time que enfrenta o Madureira neste sábado. Ô Vinique, eu confesso... Fala, Calheiros. Eu confesso que eu vi 2 grupos trabalhando aí e não localizei o Gerson. O Gerson está treinando, está no campo, porque contra o Resende foi uma questão técnica, né? O Jorge Jesus optou pelo Diego. E será que o Gerson é alguma preocupação? Eu, sinceramente, não vi. A gente mostrou aqui os 2 grupos e eu não localizei o Gerson, Vini. Eu vi, o Gerson tá, com certeza. Olha, Gerson tá no campo, sim. É? Tá, a gente vai buscar aqui com o nosso repórter cinematográfico, Alexandre. Vai achar o Gerson. Tá observando aí? Tá próximo, se eu não estou enganado, é o Thiago Maia. Ao lado dele, número 8 ali, o Gerson não começou jogando. O Diego, que foi o titular, e é um outro bem cotado, né, Calheiros? Já que ele descansou, não enfrentou o Resende, bem cotado o Gerson para começar jogando contra o Madureira. Tá? Vocês viram o Gerson aí, né, Calheiros? Tá ali, ó, tá na imagem, agora sim. É porque no outro grupo eu confesso que eu não consegui localizar o Gerson, rapaz, mas tá ali treinando. E essa é uma tendência, Vinique, não pela questão física, né? Porque a opção pelo Diego não foi física, foi uma questão tática mesmo. O Jorge Jesus quis observar o Diego. A tendência aí do Gerson, então, contra o Madureira? Eu acredito que sim. A gente vai ter que encerrar aqui. A assessoria está avisando que nosso tempo acabou, mas acredito que sim, Calheiros, porque o Diego já vinha entrando bem nas últimas partidas da última temporada. Então ele fez uma observação e agora deve começar então com o Gerson para descansar um pouco o Diego. Foi só o primeiro jogo do ano e deve dar essa variada. Eu aposto no Gerson titular nesse jogo agora de sábado contra o Madureira. Daqui eu devolvo então do Ninho do Urubu para o estúdio aí do Fox Sports. Vocês seguem com um Bom Dia Fox. É contigo, Calheiros. Legal. Nesse grupo então... que está o Gerson, a gente não vê nenhum titular. Titular só do outro lado. Não, o Bruno Henrique estava ali. O Bruno Henrique estava na ponta do grupo. Eu não reparei. Tá, e o Vinique então. O Vinique foi convidado, né, a se retirar, como é praxe, né? O Jorge Jesus, ele libera os primeiros minutos, aquecimento e tudo. O pessoal faz imagem, registra e depois ele trabalha. Ele e tantos outros treinadores fazem essa escolha aí por trabalhar, né? Com os portões fechados, com mais privacidade. Sim. Pintando novidade, a gente vai voltar lá no CT Ninho do Urubu. Mas tá aí, hein? Gerson pode ser a surpresa, estrear aí como titular na temporada contra o Madureira. Então, Calheiros, por mais qualidade que o Diego possa ter, eu ainda não o vejo atuando como segundo volante, principalmente num grande confronto. Rapaz, você então, o Paulo Lima discorda frontalmente de você. Eu já ouvi algumas declarações do Paulo Lima. Eu acho que quando você pega um adversário no qual ele vai jogar retrancado ou um adversário menor, o Diego tem essa condição de fazer essa função de segundo volante. O Gerson, eu acho que ele é um cara que tem mais vigor físico e um poder de marcação comparado ao Diego quando o Flamengo está sem a bola. E eu acho que essa primeira ausência do Gerson no ano não foi nem agregada à parte tática, viu, Calheiros? Por mais que fosse um adversário mais fraco, assim como é o Madureira também, adversário do Flamengo do próximo final de semana, o Gerson não jogou contra o Resende, eu acho que até com relação ao resguardo físico. O Gerson, ele teve talvez a queda mais acentuada de rendimento no término do ano passado. O futebol do Gerson caiu de maneira gigantesca. Caiu como um meteoro e o Gerson sentiu demais, principalmente pelo fato dele não ter feito uma pré-temporada. Ele chegou já no meio do ano, foi um cara que não trabalhou a pré-temporada junto com o Jorge Jesus quando ele chegou, não teve férias. Então tudo isso acabou agravando a condição física do atleta no final do ano. Esse ano ele tem esse período para trabalhar, não precisando correr contra o tempo para jogar, entrando pontualmente em algumas partidas para ganhar ritmo de jogo, fazendo talvez um trabalho mais adequado físico. Eu acho que o Gerson tem tudo para chegar no final do ano ali, acompanhando o rendimento
todo o time do Flamengo. O ano passado, a queda dele foi extremamente gigante. Tanto que o Flamengo não conseguiu desempenhar contra o Liverpool, talvez, o melhor futebol, assim como o River também na final da Libertadores, principalmente pela queda de rendimento do Gerson. É natural que ela fosse acontecer. Sim, e ele teve um natural. problema também, se vocês vão lembrar, ele teve um problema no tornozelo, no primeiro jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. E a partir dali, ele fez muito trabalho de recuperação, ele passou a treinar menos para poder estar em campo, né? Ele é um jogador fundamental nos jogos decisivos, principalmente da Libertadores, né? Então o Gerson ainda por cima, em várias situações, ele jogou com dor. Não estava 100% fisicamente. Mas eu confesso que iniciando o ano com pré-temporada e o período de descanso, eu acho que tem tudo para ser mais uma vez o cara desse meio-campo do Flamengo. Paulo Lima já acha que a formação ideal é aquela do jogo contra o Resende, com o Diego no time, Paulo Lima. Sim, Calheiros, lógico que é um ponto de vista, é uma maneira de ver futebol. Isso as críticas, as divergências, as opiniões contrárias, todos são válidos, né? A gente vive um dia a dia de cada um, enxerga da maneira que quer, né? Eu enxergo com meus olhos, você enxerga com o seu. Aí eu respeito a opinião de cada um e levo adiante o que eu penso do futebol. Eu acho o Gerson um jogador que chegou no momento certo, assim como todos os outros que foram contratados. O Flamengo montou uma equipe justa. O Pablo Marinho entrou, se deu bem, o Felipe Luiz jogou muita bola, o Rafinha, o Gerson, enfim, todos os jogadores que chegaram foram muito eficientes e com sucesso. Só que a maneira como eu vejo Jorge Jesus montando o time do Flamengo, ele precisa de um cara de mais clarividência na hora de empurrar a bola no espaço certo. O Gerson tem essa qualidade? Tem. Mas, ao meu ver, o Diego tem muito mais qualidade para isso. Acho que talvez seja um segundo homem sem exercício de marcação. O Flamengo quase não marca ninguém. O Flamengo precisa ser marcado, né? O time do Flamengo precisa ser marcado. O adversário já joga no Flamengo, sabe quem que eu marco? O Bruno Henrique, marco o Gabriel, marco... Mas eu acho que no ano passado, uma das marcas do Flamengo, Paulo Lima, bom, eu respeito a tua opinião, mas eu acho que foi justo. Beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.